Bom, pessoal, boa noite a todos. É, Vamos então para a nossa última aula aí, né, da UC de instalação, operação e manutenção do sistema de refrigeração comercial. Aí a partir de amanhã, né, na outra semana a gente vai ter a nossa primeira aula da UC de é, industrial. É o mesmo nome, vai mudar agora de comercial para industrial. Eu acabei esquecendo de falar para vocês aí, por exemplo, além de vocês e dessa turma, eu tenho mais outras duas turmas na quinta-feira. Aí na próxima semana eu vou ter que fazer uma mudança de horário para atender algumas demandas aqui do Senai. Então nossas aulas, pessoal, deixa eu só dar uma olhada aqui no meu novo horário. Então nossas aulas vão mudar agora, vai ser toda é, ser- é, essas aulas vão ser às terças-feiras, então vai passar da quinta para terça-feira, no mesmo horário, não vai mudar o horário, vai ser das 21 às 22, certo? Então vai ficar dessa maneira aí, certinho? Só para confirmar com vocês aí. É, então, pessoal, com relação ao conteúdo aí, eu já falei o que tinha para falar para vocês, aí o Cristóvão até pediu aí, eu vou fazer o passo a passo com vocês, aquela terceira atividade, que é o exercício de carga térmica. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui e mostrar o que pede para a gente fazer, a gente desenvolver junto aí. Já vou mostrar para vocês de antemão, não tem um negócio em que fala, tem um gabarito aí, tem um jeito certo de fazer. Tem só o passo a passo, porém os valores, falar assim, tá certo, tá errado, não, tudo depende das considerações que você faz aí, né? A leitura dos gráficos, vou mostrar isso para vocês aí ao decorrer do exercício. Bom, então o que que a gente tem aí? Vamos lá. Vamos iniciar e ver o que pede ali. Então, vamos lá. Então, bom, um navio pesqueiro resolveu investir em uma instalação frigorífica que possa sustentar os peixes abatidos em alto mar. Você foi contratado para executar a engenharia, né, fornecer a base de cálculos da instalação frigorífica. Os investidores lhes passaram os seguintes dados. Então, a câmara frigorífica ela vai estocar 100 toneladas de peixe, sendo a carga diária de 50 toneladas. Os peixes inicialmente vão estar a aproximadamente 20 graus e ao final de 24 horas, né, ou seja, de um dia, eles vão estar a menos 5 graus Celsius. A temperatura externa à câmara, que está no porão do navio, será de 18 graus, com umidade relativa de 60%, e a interna de menos 5 graus Celsius, com umidade relativa de 85%. A câmara deverá ter 20 metros de comprimento por 10 de largura por 3 de altura. As paredes, teto e piso serão de folhas de PVC com um núcleo isolante em poliuretano injetado com condutância térmica de 0,025 kcal por hora metro quadrado grau Celsius. E o coeficiente de película do ar interno e externo é de 7 kcal por hora metro quadrado grau Celsius. Então, o que a gente vai determinar? A carga térmica de transmissão. Nesse caso, considere que a câmara de paredes claras encontra-se no centro do porão, com 4 metros de pé direito. A infiltração e a iluminação. Considere, então, que em cada 30 metros quadrados de teto, a 100 watts, né, que é 86 quilocaloria por hora, e que o período de iluminação seja de 8 horas por dia. Calor do produto, utilizando o diagrama de Mollier para peixe-mago com 83% de conteúdo de água, determina a carga térmica total proveniente do produto e indica a carga térmica diária durante 3 dias, e acrescente ao valor da carga térmica 10% referente à embalagem. Carga mista de pessoas. Então, considerar duas pessoas trabalhando durante 8 horas por dia e supõe que cada uma representa ali 250 quilocaloria por hora.
E considere ainda mais 10% de carga proveniente dos ventiladores dos evaporadores e mais 10% de fator de segurança. Bom, no material aqui, pessoal, vocês vão ter lá um roteirinho para cálculo de carga térmica. Esse roteiro ajuda vocês a responder cada um dos itens. Então, vamos lá, vamos aqui, ó. Então, a primeira coisa lá, ó, a carga térmica define a capacidade do sistema. Então, para o cálculo da carga térmica da capacidade frigorífica do sistema, a gente precisa conhecer o calor transferido através das paredes, piso e teto, calor relativo à infiltração de ar, calor relativo ao produto e o calor misto. Então, aqui, pessoal, vamos fazer esse passo a passo, a gente vai entender. Ó. Então, primeira coisa, carga térmica de transmissão. A carga térmica de transmissão, essa aqui é dada em kW por 24 horas, quilocaloria por 24 horas ou BTU por 24 horas. Então, é dado pela área externa da parede, piso e teto, vezes o U, que é o coeficiente global de transferência de calor, e o TE e o TI é temperatura externa e interna da câmara. Vamos fator por fator aqui. Então, primeira coisa, a carga térmica de transmissão. Então, bom, primeiro aqui, ó, deixa eu colocar uma outra. Deixa eu colocar aqui o Word, um documento em branco. Ó, eu depois vou até mostrar o meu gabarito aqui, pessoal, que eu fiz ali sozinho. Depois vocês vão ver que vai ter divergência. Eu posso fazer isso aqui 10 vezes, vai dar 10 resultados diferentes. Então, só para a gente entender ali. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer ali, pessoal, é o que que pede lá na letra A. Vamos lá na letra A, ó. O que que pede a letra A? Carga térmica de transmissão, que é justamente esse daqui, ó. Então, primeiro ali, é calcular carga térmica de transmissão. É, então, vamos primeiro calcular a área externa da parede, piso, teto. Então aqui, ó, determinar a área externa da parede, piso e teto. Então, para isso, a gente tem que saber quais são as dimensões da minha câmara frigorífica. Então, quais são as dimensões da câmara frigorífica? Então, as dimensões da câmara frigorífica, conforme os dados que eu tenho aqui, ah, então, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, 20, então 20 metros comprimento por 10 metros de largura por 3 metros de altura. Bom, eu não sei quanto a vocês, pessoal, eu particularmente sou visual, só de ver assim eu não consigo ter noção, tá? O que que eu vou fazer? Vamos desenhar aqui, ó. Desenhar aqui mais ou menos. Bom, então ela está falando 20 por 10, né? Então o piso, né, 20 por 10. Então vamos desenhar aqui, ó. Então aqui, ó, colocar aqui, ó, 20 por 10. Então aqui, ó, 20 metros, 10 metros. Aí eu vou fazer aqui só para a gente ter o efeito 3D, né? Então 20 por 10, então ele vai ter aqui, ó, 3 metros de altura, né? 20 por 10 por 3. Bom, então o que que é a área, pessoal? É um paralelogramo, são 6 faces, né? Então é parede, ou perdão, piso e teto e 4 paredes laterais, né? Então primeiro vamos calcular aqui, ó, piso e teto. Então a área do piso
Então, deixa eu colocar aqui ó, a área do piso. Vou fazer aqui primeiro, ó. Então, a área do piso, chamar de A piso, 20 por 10. Então, 20 vezes 10, 200 metros quadrados. A área do teto é igual à área do piso, que vai ser também 200 metros quadrados. E a área das paredes, a área parede, então são duas paredes de 20 por 3, né? Então, 2 vezes 20 vezes 3, mais duas paredes de 10 por 3. Então, aqui é 2 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2 dá 120, 2 vezes 3, 6 dá 60. Então, 120 mais 60 dá 180 metros quadrados. Então, a área total, então minha área T aqui, ó, é a área do piso, a área do piso, mais a área do teto, mais a área das paredes. É, pessoal, assim, pode parecer, em primeiro momento, você fala assim, nossa, muito difícil. Faz sempre o passo a passo. Se você começar sempre fazendo o passo a passo aí, é, não vai ter erro. Então, aqui, ó, então 200, mais 200, mais 180. Então, 400 com mais 180, 580 metros quadrados. Então, vou colocar aqui, ó. Então, determinar a área externa. Então, a área aqui, ó. Então, a área lá na fórmula, para não ficar muito diferente, ela está como S, né? Então, vou colocar aqui, ó, o ST, que é a área total, vai ser igual a 580 metros quadrados. Vamos aqui, metros quadrados. Beleza. É, bom, determinei essa área. Agora, o que que eu vou precisar? Coeficiente global da transferência de calor. Então, agora o que que é? Determinar o coeficiente global de transferência de calor, que é o U, né? Onde eu vou achar esse U? Aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. 1 sobre 1, o que que é? 1 sobre FE mais 1 sobre FI. O que que é isso aqui, ó? Coeficiente de convecção do ar externo, mais espessura do tijolo ou bloco, mais condutividade térmica do tijolo, mais espessura do isolante. Então, para cada camada que eu tenho de resistência de calor, eu vou colocar ali. No nosso caso, a gente tem duas considerações ali a se fazer. Então, a gente tem a camada externa de convecção externa e interna, que é esse externo, esse aqui, e a espessura do isolante, que lá também tem, né? Aqui, vamos ver qual que é a espessura. Bom, aqui não especificou, né? Deixa eu ver aqui se está falando. É, bom, aqui não está falando com condutância, não está falando, só está falando aqui o valor de condutância. Então, por isso falando, vai depender do que você vai adotar aqui de valor. Aí pode dar essa diferença. Aqui, ó, no roteirinho fala, ó, uma espessura. Ó. Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui. Não, tem só a condutividade térmica.
Deixa eu só ver se fala aqui. Nesse caso aqui, pessoal, como não informou, você pode utilizar o que eu acho que eu lembrei que eu fiz lá no meu gabarito. Você pode pesquisar espessuras, pode colocar aqui, ó, espessura comercial, espessura comercial de isolante, né? Isolante poliuretano. Ó, ó, câmaras frigoríficas. Aqui já até a IA já dá uma respostinha aqui, ó. Você pode utilizar de 100 a 120 milímetros. Vou colocar espessura de 100 milímetros. Vou pegar lá 100 milímetros. Então, vou considerar aqui, ó, a espessura de 100 milímetros. Então, vou colocar aqui, ó, considerar espessura do isolante. Estão percebendo, pessoal, que acaba que não tem um gabarito, porque depende tudo das considerações, que é a mesma coisa quando a gente vai fazer qualquer projeto. Nem sempre a gente tem os dados claros do cliente. Pode ser que vai ter alguma coisa, vai depender ali de consideração, alguma coisa, e também da questão financeira, né? Então, vamos considerar aqui a espessura de 100. Então, vamos jogar naquela fórmula aqui, ó. Qual que é a fórmula? Opa, pus errado. A fórmula é essa daqui, ó. Então, vamos lá, vamos inserir aqui, ó. Equação, ó, 1 sobre U, C igual a 1 sobre esse FE, né? Então, esse FE é convecção externa, mais aqui eu vou ter só um, né? Que é a espessura. Aqui é a espessura do isolante pela condutância, mais um sobre a interna, né? Aí você pode pensar assim, ah, mas não tem a chapa de aço. Bom, a chapa de aço é fininha, você nem considera para efeito de cálculo de resistência térmica. Geralmente aquela chapa de aço que faz ali o como diz, reveste o poliuretano, você pode dispensar eles, pode desprezar, não tem problema. Então vamos fazer então aqui, ó. Na 1 e 3, velho. Aí deixa eu só colocar aí de novo, ó. Então vamos aqui, ó. 1 sobre U é igual a 1, qual que é esse externo? É a convecção externa, lembra lá? Então, qual que é a convecção externa? Vamos lá na atividade olhar, ó. Lá, o coeficiente de película interna e externa é de 7. Ó. Então, 7 aqui. Ó. Então, 7 mais ali é a espessura, né? Então, o que o roteirinho fala? Ó? A espessura do tijolo ou bloco é 100 milímetros, né? Vou colocar em metros, porque ele está falando aqui, ó, por hora, metro, então vou colocar em metro. Então, 100 milímetros é 0,1. Então, vamos fazer a conversão ao metro, decímetro, centímetro, milímetro. 100 milímetros, 0,1 metros. Então, fica... Então, aqui fica 0,1 dividido pela condutância, né? Condutividade térmica do tijolo.
Então, como está falando de poliuretano, ó, vou colocar aqui é 0,023, 0,26, vou colocar 0,025, mano. Já estou fazendo outra consideração aí. Mais, ó, 1/7. Bom, então aí, pessoal, é só a gente fazer os cálculos aí, né? Então lá, 1 dividido por 7, olha lá, 0,142. Então é duas vezes. Então, peraí, deixa eu fazer de novo aqui, ó. Então, 1 sobre U. Fazer aqui para dar uma acelerada, pessoal. Então é duas vezes 0,142 mais 0,1 dividido por 0,025 dá 4. Então aqui, então somando, ó, duas vezes 0,142 mais 4, 4,284. Então, de novo, vou inserir aqui sobre o, então aqui vai ser 4,284. Aí como é que é? Só que aqui é o seguinte, está invertido, né? Vou fazer a multiplicação em cruz aqui, ó. Então, o U vai estar aqui dividindo, vai passar para cá multiplicando, né? E então o que que a gente vai ter ali, ó? Então como é que fica ali, né? Fica então 4,284 vezes U igual a 1. Então passa esse 4,284 dividindo. Então é 1. Então U é igual. Então 1 dividido por 4,284, 0,233. Então 0,233 é coeficiente ali. Então já achei o segundo fator. As temperaturas de entrada e a temperatura, né, de entrada externa e interna eu já tenho conhecida. Vou precisar esse delta T aqui de radiação, ó. Ele é adicionado em função da orientação. Então, o que que você tem que fazer? Conforme a orientação lá da parede, né? O que que ele tá dizendo aqui, ó? É, o que que ele fala ali? Ó, câmara de paredes claras, ó, tá vendo? Então, paredes claras encontra-se no centro do porão com 4 metros de pé direito. Então, paredes claras, qual que é o ΔT que a gente vai utilizar aqui? É o ΔT, parede clara, ó. Então, para cada parede, a gente vai ter que fazer um ΔT, ó. Então, é, então deixa eu só... Olha aqui, pessoal. Boa noite, professor. Opa, boa noite aí, Sandro. Tudo bom aí? Ó, então, só para eu... Ó, bom, na verdade, pessoal, é só um errinho que eu vi que eu cometi.
Eu já vou mostrar o gabarito aqui, pessoal, porque se eu fizer o passo a passo não vai dar tempo, vai extrapolar o tempo. Então, deixa eu mostrar aqui, só para vocês entenderem a consideração aí, né? Então, deixa eu compartilhar de novo a tela. Bom, então, qual que foi o que tem que fazer ali? Você tem que fazer por causa dessa orientação aqui de efeito de radiação por causa da parede, você tem que fazer esse cálculo de forma individualizada. Então, por exemplo, esse coeficiente é o mesmo, então vai ser 0,0248, né? Então, lá 1,27, 1 sobre 7 mais 1 sobre 0,025. Então, achei esse valor de U, né? Aí para a parede norte, aí então eu tenho a área, né? A área da parede norte vezes o coeficiente, vezes a entrada, a temperatura de entrada que é 18. Esse ΔT, como é parede clara e orientação norte, ó, ΔT é 2, mais a temperatura interna que é menos 5. Então, menos 5 vai dar 5. Então, eu vou ter 18,6 quilocaloria por hora na parede norte. Nas paredes leste e oeste, vou ter o efeito lá, o ΔT é 3, justamente por essa tabelinha aqui. Eu vou colocar lado a lado aqui, só para vocês terem uma noção. Então, lá, ó, como eu coloquei a parede leste-oeste, deixa eu só dar diminuir o zoom, beleza, acho que é isso. Aí vou ter lá o ΔT de 3, é a parede clara lá, o ΔT 3, leste-oeste, então é o mesmo. O é o mesmo, aí 17,102, opa, pronto, parede leste-oeste, acho que eu não coloquei as paredes leste-oeste aqui, tá aqui, ó. Tá leste-oeste, mas tá errado. É parede leste-oeste, então vai dar. Só diminuir deixa eu baixar aqui, que tá dando erro nessa cópia online. Aí, beleza. Bom, então ΔT lá na parede leste-oeste é 3, o mesmo U. Então, parede leste-oeste vai ter 77, então é duas vezes, e da parede sul 17,112. E também o ΔT do teto, tá vendo? O teto também tem que considerar esse ΔT, que vai ter 138,88. Bom, então esse é aquela carga térmica de transmissão, né, pelas paredes, piso e teto. E a do piso, né, do piso, como não tenho respeito, informação das condições de temperatura do piso, aí você pode fazer essa consideração, acho que tem aqui também. Olha lá, ó. Na falta de informação, a temperatura do solo, que você pode pegar a temperatura externa que você tem de condição, menos 10 graus. No caso é 18 menos 10, dá 8 graus. Ou, se você não tiver nenhuma informação mesmo, você pode utilizar a temperatura de bulbo úmido. Então, a carga térmica de transmissão pelo piso é simplesmente a área, né, do piso vezes o coeficiente de calor, que vai ser sempre o mesmo, sempre esse valor ali, vezes a temperatura do solo, menos a temperatura interna. Então, 64,48. Então, o calor de transmissão é a soma do calor da parede norte, mais o da parede sul, mais da parede leste-oeste e mais do teto e piso. Então, aqui é o 18,6 mais 17 vai dar 316.448 quilocaloria por hora. Eu tenho que lembrar que é num período de 24 horas, então eu preciso multiplicar esse valor por 24, vai ser 7.594,752 quilocaloria por hora. A letra B, ela pede o cálculo da infiltração de calor. Então, o cálculo da infiltração de calor, ela é dado por essa fórmula aqui, ó, que é o volume interno da câmara vezes o número de troca de ar por 24 horas, vezes o fator da tabela 3, que são dessas tabelas aqui, ó. Então, tanto esse número de troca de ar pelo fator, ele é dependente do volume da câmara de temperatura.
Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular o volume da câmara, que ela é 3 por 10 por 20, vai dar 600 metros cúbicos de volume. Então, beleza, eu vou precisar achar aqui, ó, 600. Bom, ele está entre 500 e 700. Eu posso utilizar o valor de 700, ou se eu quiser um pouco mais de rigor, eu posso interpolar. Essa interpolação ali, ó, eu pego um valor intermediário entre o valor de 500 e 700. Por exemplo, 500 é... e aqui, pessoal, tem que tomar um cuidado, porque aqui são dois tipos de câmara, que é para maior que 0 graus, para resfriamento, e aqui é para congelamento. Então, como eu estou congelando, vai ser esse lado aqui da tabela, ó. Tá essa tabela 2B. Então, aqui eu entrei entre 500 e 700. Na verdade, aqui é 2,8. Tá até errado, aqui é 2,8. E aqui é 2,3, tá vendo? 500, 2,8, 700, 2,3. Aí eu interpolo, então eu faço aqui, ó, 700 menos 500 dividido por 600 menos 500 é igual a 2,3 menos 2,8. É o número de trocas que eu quero de ar por dia menos 2,8. Então, eu vou chegar no valor de 2,55. Isso se eu estiver fazendo com muito rigor. Se eu quiser, eu posso pegar do valor de 700. Não vai ter problema. 2,3 ali. Não vai interferir tanto. Aí o fator da tabela 3, ó, é a temperatura da câmara, né? Então a temperatura da câmara aqui é 18. Então não tem aqui 18, né? Está entre menos 15 e 20. E qual que é também a condição externa? Qual que é a condição externa? Lá está considerando que é 18 graus, então é 18 e 20. Então você pode pegar 20 e, sei lá, de menos 20. Aí ele achou lá aqui ó, o fator de 118, perdão, de 11,8. E vai achar próximo também, vai ficar a umidade relativa lá também, acho que é de. A umidade que ele está falando aqui é de 85%. Ó. Então pega de 60, então vou achar ali. Aqui eu achei um valor de 11,8 quilocaloria por metro cúbico. Aí eu faço a multiplicação. Aí aqui eu acho então 18.054 quilocaloria por 24 horas. Essa é a letra B. A letra C é a carga térmica de iluminação, né? Carga térmica de iluminação, o que que é? É a área do teto. Ver se tem aqui a área de iluminação. Aqui, ó, iluminação, que é a carga mista, né? Ó, então é a área do teto vezes o calor por iluminação dividido pela área do teto iluminado. Então a área do teto é 20 por 10 dá 200. O calor por iluminação depende aqui, né? No caso, considerou 86, né? Dividido pela área do teto iluminado, que é a altura, vendo? Ó, quanto maior a intensidade da lâmpada, maior a carga térmica. Normalmente considera-se 260 quilocaloria por hora para cada 100 metros quadrados de câmara. Então, dependendo ali, você faz uma aproximação dividindo pela área de teto iluminado. Aí dá 573,33. Considerando que vai estar iluminado só 8 horas por dia, se multiplica por 8, não precisa ser 24. Então é 4.586,67. A outra carga térmica, pessoal, é do produto. O produto está aqui, ó. Bom, minha carga térmica, pessoal, ela é para congelamento. Então, o congelamento eu vou ter a parte de calor sensível até resfriar, o calor latente, né, de resfriamento, de congelamento, mais o calor do produto até atingir aquela temperatura final. No caso, é menos 5 graus. Eu vou precisar então da massa de peixe vezes o valor. Aí no caso também vou considerar que o peixe ele é 83% do volume dele é água, então vou considerar 0,83. Então é aquele valor, né? Massa vezes o calor específico vezes a diferença de temperatura. Qual que é a massa específica ali do peixe? Que acho que aqui tem. Vou ver aqui.
Ver se aparece aqui. Lombo. Tá. Então, acho que do peixe aqui, pessoal, acho que peguei esse do salmão aqui. Acho que foi. Tem uma tabelinha que pega ali, acho que ele é 0,83, que é esse valor aqui, ó. Aí a temperatura de resfriamento, ou externa, menos a temperatura de resfriamento, então é 20 menos 0, mais o calor latente de solidificação da água, que é 540 vezes 10 a menos 3. Bom, já que ele é 83% do volume dele é água, você pode considerar também o calor específico da água, não tem problema. Vezes a temperatura de resfriamento menos a temperatura até o congelamento, que é de menos 5. Aí o calor do produto vai ser Soma por 1.059.910 quilocaloria por hora. Se eu considerar para 3 dias e acrescentando então aí 10% referente a embalagens, você faz essa conta aí, isso vai ter então 3.497.703 quilocalorias por cada 24 horas. Essa é a do produto. Esse aqui, pessoal, é a carga térmica. Então, considerando que eu tenho duas pessoas trabalhando 8 horas por dia, que cada pessoa representa 250 quilocalorias por hora, então é só multiplicar 2 por 250 vezes 8, são 4.000 quilocalorias por 24 horas. Aí a soma total é pegar o calor de transmissão, mais o de infiltração de calor, mais o de iluminação, mais o de produto, mais o de pessoas. Que é todos esses fatores aqui, ó. Então, vou dar lá, ó, 3.531.938,42 quilocalorias por 24 horas. Eu vou adicionar 10% de carga proveniente dos ventiladores, mais 10% de fator de segurança. Então, vou ter lá 4.273.645. Aí, a partir desse valor, você pode aí achar um sistema lá, por exemplo, que atenda lá o sua câmara fria, por exemplo, nesse caso aí de manipulação de peixe, né? Certo, pessoal? Cristóvão, você tem alguma dúvida aí, questionamento, pessoal? é porque sempre tem uma perdazinha, né, professor? Não sempre não é aquele cálculo exato, né? Você vai ter uma perda Igual eu falei, se eu fizesse, eu ia fazer ele de novo, ia dar um resultado diferente. Não, depende muito das suas considerações, depende muito do que você está considerando no cálculo. Por isso que no final ali você joga um fator de segurança, meio que até para considerar um escudo de cálculo, uma coisa assim. Sempre é aproximado, né? Não tem. Pessoal, você pode fazer, você mesmo pode tentar fazer ele umas duas, três vezes, vai dar três resultados diferentes. No seu caso, pode dar uma divergência pouca, porque você vai ter mais ou menos uma linha de raciocínio. É só se quiser falar, vamos para um extremo aqui, vamos considerar tal coisa, vamos considerar isso ali. Vamos aumentar, vamos dobrar a espessura dobrar ali a espessura de isolante. O que acontece? Você pode fazer nessas. Aí, por exemplo, tu está fazendo muito manual, deixa eu fazer um um scriptzinho ali no Excel, né? Faço uma rotininha de Excel ali, só vou inserindo os dados e vejo lá o resultado final. Dá também, você consegue fazer isso sem ficar fazendo conta ali, né? Sem ficar rascunhando, ficar desenhando. Ali você faz uma vez, depois você pode ver que é meio que repetitivo. Você vai só mudando uma coisa ou outra, no final você tem seu valor ali. Ok, pessoal? Quem tem alguma dúvida aí, questionamento? Só para mostrar aí Ô, tudo vão fazer, pode falar. professor Santos, ainda agora, eu já enviei a atividade 1, a 2, essa aí que o senhor está passando agora, de carga térmica, é a última, não é isso? Isso, é aquela de carga térmica. Certo, certo. Eu vou dar uma olhadinha. O senhor vai terminar de fazer a correção até o dia 31, né? Amanhã eu estou enviando essa atividade. Não, pode, durante a semana pode fazer, não tem problema não.
viu? Pode fazer o envio sem problema. Tiago, pode falar, Tiago. Professor, boa noite, professor. Boa noite. O senhor vai estender, professor, o prazo da entrega da atividade? Não, vai iniciar a próxima, eu sei que é a de refrigeração industrial, mas vai continuar aberto, pode fazer envio lá. Aí Beleza. aí só lembrar que a industrial é a última a ser do módulo. Aí, se tiver Beleza. até das outras também, que é a de eletrônica aplicado de compressor também, se estiverem devendo atividade, fazem as entregas também. Continua aberta de qualquer jeito. Tranquilo. Beleza, professor. Sim? Mais, Valeu. mais Essa nada, dúvida. mano? Não, tranquilo. Mais alguém, pessoal? Boa noite, professor. Opa, boa noite, Leão. Tudo bom? Pode falar. Eu tô encontrando um pouco de dificuldade nesse cálculo aí. Desde do primeiro módulo que a gente fez, tinha uma questão dessa de calcular também. E Ah, carga ficou térmica? isso lá no começo. Inclusive, eu acho que eu fiquei devendo isso aí. Mas eu estou encontrando dificuldade, professor. Não consegui não fazer essa atividade não. Olha, eu vou deixar gravada a aula amanhã e você dá uma olhadinha, vai passando aqui, ó. Bom, Deleão, vou dando uma passada aqui, ó. Vou dar uma passada aqui no gabarito. Depois eu deixo também lá para vocês darem uma olhada, só para vocês analisarem, ver calma aí. Dar uma comparada mais ou menos o roteiro com o gabarito, que aí você dá uma olhada, pode ser? Eu vou passar, não tem problema não. Igual eu falei por Christopherson, não tem um gabarito fechado, tudo depende das suas considerações. Aqui, eu falei, eu podia fazer de novo aqui do zero e ia dar um resultado totalmente diferente. Tá errado? Não, depende mesmo de consideração do que você faz aí. Certinho, Delo? Tranquilo, professor, tranquilo. Assim, eu também tô com um pouco de dificuldade porque agora eu tô sem computador, tô vendo tudo pelo celular, então fica bem Pode, minimizado. Mas tão pode logo fazer à mão, não tem problema não. Pode fazer à mão, não tem nada não. Eu vou deixar ok, vou deixar esse gabarito lá no grupo lá, certinho? tá ok, tá ok. Valeu, professor. Por nada. Mais alguém, pessoal? Boa noite aí, pessoal aí que tá na aula aí Opa, também. boa noite aí, Delo. Mais alguém, pessoal? Boa noite. Dúvidas? Opa, boa noite, Almir. Não, professor, só dei boa noite mesmo. Ah, não, beleza, tudo certo então. Bom, pessoal, então, mais alguém? Dúvidas? Tranquilo. Bom, A correção das atividades vai avaliar não, semana. não, aí pode ficar tranquilo, pessoal. Né, enquanto tiver lá também vigência do outro seu, eu estou recebendo essa aqui e das demais também do modo. Não tem problema nenhum. Bom, pessoal, então é isso aí. Eu vou finalizando a aula aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento, pessoal, só me procurar, tá bom? Só mencionar lá no WhatsApp. Bom, então isso aí. Eu vou desejar a todos uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Professor, muito obrigado. Opa, tchau, tchau aí, pessoal. Boa Oi, até a noite. próxima. Boa noite, Boa noite. professor. Boa noite aí, Opa, boa noite. meus Boa noite, amigos. professor. Todos. Bora, Elísio. Meu comandante Elísio aí, como é que tá o senhor, comandante Elísio?